Dia, gente. Então, como sugerido pela escola, a escola pediu para os professores estarem fazendo os vídeos, né, para que os alunos não tenham um distanciamento muito grande da escola. E o que acontece? Como nós tivemos poucas aulas, não tem como eu cobrar muita coisa de vocês, tá? Mas assim, eu queria fazer uma breve revisão e no finalzinho vou deixar algumas questões para vocês responderem. Provavelmente já deve ter feito o grupo do WhatsApp quando vocês entraram na escola. Acho que todo mundo deixou o telefone lá. Se caso não tenha deixado o telefone, por favor, liga para a escola, entre em contato e depois a gente vai debater isso daí em sala de aula. A gente vai conversar sobre essas coisas, essas questões em sala de aula. Mas daí na próxima aula eu vou estar explicando certinho o que eu perguntei. Mas eu queria que vocês fizessem isso, queria que vocês respondessem isso, tá? Pega aí um pedacinho de papel, algum caderninho, alguma coisa aí que vocês tenham em mãos e coloquem assim, eu não queria que vocês copiassem 100% da apostila. Eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês coloquem com a palavra de vocês, tá? Não vai ter intuito nenhum, não vou cobrar isso aí como nota, como nada. É para eu poder entender até quanto vocês estão conseguindo absorver o conteúdo da sala de aula. Lógico, foram 2 aulas só, não tem como cobrar muita coisa, tá? Mas assim, tem como a gente fazer uma revisãozinha. Então eu vou procurar tentar fazer uma revisãozinha hoje, tá? Deixar uma parte, alguma coisa assim de uma revisão. Eu vou deixar alguma coisa para vocês entenderem, para vocês poderem responder, perdão, tá? Então vamos lá. A gente começou a falar sobre hematologia. O que eu falei com hematologia é o estudo do hemato, que seria o sangue, tá? Então é uma palavra de origem, logicamente, uma palavra de origem grega e tal. Então foi separado. Hemato é sangue, ologia, tudo que for logia é estudo, então é o estudo do sangue. E aí no primeiro slide eu estava falando os ramos o ramo que estuda as células do sangue e dos órgãos hematopoéticos. Depois eu trouxe algumas células que constam no nosso sangue, o eritrócito, que é glóbulo vermelho, eritrócito, hemácia, é a mesma coisa. Por que acontece isso? Porque ao longo dos tempos a nomenclatura foi mudando. E tendo a mudança da nomenclatura, muitos profissionais eles não deixaram de usar a nomenclatura antiga porque aprenderam daquela forma. Então é aceitável, não tem um correto e um incorreto. É aceitável das 3 formas, tá? Então, no terceiro slide eu coloquei aqui que o eritrócito é uma célula vermelha. Então, se vocês observarem aí, ele é realmente ele é uma hemácia, tá? Um glóbulo vermelho. Então, aí está o eritrócito. Depois eu coloquei os leucócitos, eu coloquei basófilo, neutrófilo, eosinófilo. Depois embaixo eu coloquei linfócito, monócito e plaquetas. E eu falei que tudo isso aí caminhava por onde? Pelo plasma. Não é pelo sangue, é pelo plasma, tá? Depois eu coloquei aqui, ó, que uma imagem de 2 esqueletos, onde tem a produção de sangue. E eu afirmei aqui que é o seguinte, nas crianças, quase todos os ossos. Então, pouquíssimos ossos quando é criança, a criança não produz sangue. Por quê? Porque a medula óssea, ela ainda não está totalmente pronta, tá? Para fazer isso daí. E no adulto eu coloquei aqui que são os ossos da costela, o externo, que é esse osso do meio do nosso peito. Coloquei o crânio, os ossos do crânio e os ossos do quadril, tá? Pouca coisa nos ossos da mão, que são os metacarpos, tá? E nos pés, tá? Então é pouca coisa, mas alguma coisa ainda produz, tá? Inicialmente é isso.
Aí eu falei que depois de um certo tempo, essa medula, que deixa de ser produzir sangue nos adultos, nos ossos, ela se transforma numa medula óssea amarela, que é um acúmulo de gordura, tá? Então, como vocês sabem, gordura é energia. Então, quando uma pessoa ela passa por um jejum extremamente prolongado, ela vai fazer uso do quê? Desse tipo de gordura, não só dos ossos, tá? A gordura, realmente a gordura do todo tecido adiposo, a famosa barriguinha, tá? Então, vamos fazer uma suposição, que de repente todos caíssem num avião, numa floresta. Na teoria, por que eu estou usando teoria? Se a pessoa não tiver nenhuma debilitação, se ela tiver uma vida saudável, na teoria, quem é mais gordinho, quem tem maior quantidade de gordura no corpo, tende a sobreviver por mais tempo, tá? Porque é um depósito de gordura, incluindo essa gordura que está nos ossos, tá? Aí depois eu passei aqui, ó, eu comecei a falar sobre o tecido linfático. Eu dei o exemplo da íngua, tá? Que a íngua, seja na axila ou seja na virilha, o que acontece? É a resposta do seu corpo ativando o seu sistema de defesa de anticorpos. Não é específico, ele não produz anticorpos específicos, mas ele produz uma quantidade significante de anticorpos para fazer o primeiro combate, tá? Então, o que eu quis dizer com aquilo ali? Fazer o primeiro combate. A pessoa de repente pisa num prego, tá? Ela tem o pé perfurado por um prego, tá? Ou seja, a mão, enfim, ela deu um tapa ali e perfurou, tipo a tesoura aqui, ó, pá, perfurou aqui. O que acontece? Se esse prego estiver contaminado, vai acontecer o que? Provavelmente, tá? Todo o seu sistema sanguíneo e o linfático vai entrar em produção de anticorpos, mas o que mais produz a primeira resposta são os linfáticos. E onde eles estão? Eles estão na axila. Aí ele vai fazer toda a resposta imunológica para quê? Para combater esse agente infeccioso que entrou aqui. Pode ser qualquer coisa, tá? Tô dando exemplo aí, de repente um prego enferrujado, uma coisa bem simples. E o que vai acontecer? A produção dele acelera tanto que ele vai ficar maior. E quando ele fica maior, vulgarmente a gente tem o hábito por chamar de íngua. Então isso que é a íngua, é a resposta rápida do seu corpo. Ela produz anticorpos muito rapidamente. Eles são específicos? Não. O que eu quero dizer com são específicos? Nós vamos estudar isso mais em imunologia, tá? Mais lá para frente do curso lá. Talvez aí 12ª, 13ª aula. Mas para vocês entenderem, catapora nós temos uma vez só na vida, cachumba, rubéola, sarampo, são anticorpos específicos. Nós precisamos ter contato com a doença para produzir um anticorpo específico, tá? Nesse caso aqui, é um anticorpo não específico. Vamos dizer assim, ele não tem especificidade nenhuma. Ele só vai ajudar a fazer a manutenção do corpo mesmo. Depois eu falei um pouquinho do timo. Perguntei se vocês sabiam, já tinham ouvido falar do timo. Muita gente não tinha ouvido falar. E é o primeiro órgão de defesa do ser humano. Então, quando é bebezinho, eu disse que até a idade aí, não adulta, mas entre a adolescência e a fase adulta, ele já diminuiu bastante. Nós nascemos com ele com o tamanho de uma pera, tá? E com o passar do tempo, ele vai diminuindo. Hoje, ele é menor do que essa fita aqui, ó. Eu deixei até aqui para fazer um comparativo, tá? Ele é mais ou menos o tamanho de dentro dessa fita aqui. É um órgão bem pequenininho. Alguns livros afirmam que é do tamanho de uma ameixa. Não é nada muito grande, tá? Mas ele ainda produz. Ele fica pertinho do coração aqui, tá? Ele ainda produz. E o que acontece? Com o passar dos anos, tem o sistema linfático que está desenvolvido.
o baço é um órgão de defesa importante também, e todo o sistema imunológico no si é importante. Então, não que o timo deixe de ter sua função, sim, ele tem a sua função, porém, ele diminui a carga em que o seu organismo vai precisar desse timo. Isso vai ficar mais guardado para quê? Para os pequenininhos, tá? Para os recém-nascidos, para as crianças com idade de 0 até uns 10, 12 anos. Depois já vai diminuindo, na adolescência começa a diminuir, e na fase adulta ele já é bem menor, tá? Coloquei aqui também sobre o baço. Eu expliquei para vocês que as células vermelhas, os eritrócitos, ele tem uma vida útil de 120 dias. Mas eu afirmei que com certeza absoluta são no mínimo 90 dias. Ah, professor, mas é 120 ou é 90? O que acontece? Acontece que algumas células vermelhas se degradam antes das outras. Então, para efeito de um exame, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar 90 dias. Para efeito, vamos dizer assim, literário, para a gente falar sobre literatura, nós vamos trabalhar sobre os 120 dias, tá? Depois eu passei algumas partes do sistema linfático, tá? Mostrei na figura 9 vários pontinhos que nós temos distribuído bastante na virilha, axila, na região do joelho. Nós temos em todo o corpo humano, nós temos, tá? Depois eu falei do tecido sanguíneo. Eu falei que o tecido sanguíneo é uma massa, na verdade ele é considerado um tecido, como é o tecido da nossa pele. Tá? Nós vamos ver depois os tecidos da pele, mas ele é considerado como se fosse um tecido. A literatura traz como um tecido, tá? E ele funciona de forma unidirecional. Isso eu estou no slide número 10, mostra que ele é de forma unidirecional. Então eu coloquei ali, ó, uma massa unidirecional impulsionada pelas contrações do coração. O que bombeia é o coração, é a bomba do corpo humano, tá? Não digo bomba assim de explodir, tá, gente? Eu digo assim, é o que vai fazer o movimento. Então, como um poço precisa de uma bomba para puxar água, o nosso corpo ele vai bater o coração ali a nossa vida toda, tá? Outra coisa que eu quero deixar aqui bem frisado, eu coloquei aqui que as pessoas têm em média 5 litros de sangue. Gente, média. Eu afirmei que o homem ele tem mais ou menos 1 litro a mais de sangue que a mulher. Então a mulher varia de 4,5 a 5,5 e o homem de 5,5 a 6,5. Nós vamos ver isso melhor um pouco mais para frente, tá? E o sangue em si, eu afirmei lá atrás que a gente não tem o sangue ele é composto pelas células vermelhas, são os eritrócitos. Depois nós temos lá as plaquetas, os eritrócitos, o plasma no caso os glóbulos brancos são eritrócitos, tá? O que acontece? A maior parte do corpo, todos os exames feitos em laboratório clínico, nós vamos usar o que? O plasma. Nós vamos centrifugar. Eu passei na mão de vocês um tubete centrifugado para vocês verem a diferença entre o sangue e o plasma. Aquele sangue ali já é um sangue velho, já faz um tempo que eu trouxe para o laboratório, e vocês viram que ele está bem escuro, então não é bem aquela cor, tá? Vou ver se eu consigo um pouco mais novo, para vocês terem uma ideia. Mas aquele amarelinho que eu mostrei embaixo, bem clarinho, aquilo ali é o plasma, e a maior parte dos exames vão ser feitos ali, no plasma, tá? No slide 11, eu trouxe aqui no slide 11, falando sobre o sangue, que ele possui os glóbulos vermelhos, o plasma, as células brancas, que são eritrócito, linfócito,
tudo que for célula de defesa leva o nome de células brancas, para se diferenciar das células vermelhas, tá? Então, quando nós vamos pegar um hemograma, não vai ter só a parte vermelha, nós vamos também ter a parte branca, das células brancas. O que são essas células brancas? São nossos agentes de defesa. Aí pus aqui, ó, possui uma substância intercelular no plasma no estado líquido, que é o plasma, que é aquele líquido amarelo, onde estão mergulhadas as células do chamado sangue, os glóbulos sanguíneos, elemento figurado, no caso leucócito, glóbulo branco e plaqueta. Então é tudo mais ou menos a mesma coisa. Glóbulo branco, eritrócito, linfócito, a função é a mesma, tá? Vamos deixar claro isso aí, a função é a mesma. Ah, eles são células idênticas? Não. O basófilo é mais para alguma coisa, nós vamos ver mais para frente. O eosinófilo é mais para outra. Mas o que acontece? Eles são células de defesa e eles pertencem à classe do quê? Das células brancas, tá bom? Então vou deixar aqui a primeira revisão. Semana que vem eu volto, tá? Com outra revisão. E eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui da seguinte forma. Quero que vocês deixem bem claro para mim qual a diferença da formação do sangue no adulto e na criança. Aonde o sangue se forma em maior parte? No adulto e na criança. Lembrando que nos dois casos a medula óssea produz, tá? Mas em um caso produz um pouco mais, em um caso produz um pouco menos, a medula, tá? Eu quero que vocês deixem a diferença entre os dois, tá bom? Por enquanto é só. Abraço, galera.